Renato sempre acreditou que, para se construir um relacionamento sólido, era preciso trabalhar duro, ser fiel e investir na outra pessoa. Ele e Luciana, sua namorada há 5 anos, tinham uma história comum, mas que parecia muito mais profunda aos olhos dele do que aos dela. Ele se orgulhava de ter encontrado alguém com quem compartilhava tanto, e acreditava, acima de tudo, que seu amor era a base mais forte para o futuro que sonhavam construir juntos. Ela, por outro lado, sempre teve uma visão um pouco diferente da vida. Desde o início do namoro, Renato percebeu que Luciana se preocupava com as aparências, com o status social e com a aparência de sucesso. No começo, ele achou que essas eram características secundárias, que passariam com o tempo, ou que poderiam ser moldadas pela convivência. Mas, com o passar dos anos, ele começou a ver que, de fato, ela estava cada vez mais obcecada por essas questões. Luciana não dizia isso explicitamente, mas suas ações e palavras deixavam claro que, para ela, certos padrões de vida eram fundamentais para que o relacionamento fosse perfeito. Ela ficava impressionada com aqueles casais que ostentavam bens materiais, com pessoas que tinham um status elevado ou carreiras de prestígio. Renato não tinha o mesmo foco. Embora fosse dedicado ao trabalho, sempre tinha a visão de que um amor genuíno não precisava ser medido por carros caros ou festas luxuosas. Ele acreditava que a felicidade estava nas pequenas coisas. Mas, ao longo do tempo, ele começou a perceber que Luciana não compartilhava dessa visão. Ela começava a se incomodar com o estilo de vida simples de Renato, questionando sua escolha profissional e até mesmo a casa que haviam construído juntos. Ela falava frequentemente sobre viagens que queriam fazer para destinos exóticos, mas que, para Renato, eram impossíveis de bancar no momento. Ela mencionava colegas de trabalho, amigos e conhecidos que tinham uma vida mais agitada, mais cheia de eventos sociais de alto padrão, e começava a deixar claro que esse tipo de vida, esse tipo de status, era o que ela mais valorizava. No entanto, o que Renato não sabia era que, ao longo dos anos, Luciana vinha idealizando uma realidade em que ele não se encaixava mais. Sua visão de progresso estava atrelada ao conceito de hipergamia e à busca por um parceiro de status superior, alguém que pudesse oferecer um estilo de vida mais luxuoso e uma imagem de sucesso que a deixasse satisfeita. Renato, no entanto, sempre esteve focado em um amor mais genuíno, mais profundo, sem se preocupar com os rótulos ou o que os outros pensariam. Quando Luciana começou a se afastar mais, Renato acreditou que ela estava apenas passando por uma fase. Tentou se reaproximar, demonstrando mais carinho, atenção e dedicação. Mas a indiferença dela só aumentava. Ela já não demonstrava o mesmo afeto, o mesmo entusiasmo pelas pequenas coisas. Parecia estar constantemente insatisfeita, e as pequenas frustrações começaram a tomar proporções gigantescas. Luciana parecia agora ver Renato não mais como um parceiro, mas como um degrau a ser superado. Foi em um jantar, quando ele finalmente tocou no assunto, que ela deixou tudo claro. Ela disse, com um tom quase indiferente, que estava cansada da vida que estavam levando. Ela queria algo mais, algo que Renato não podia lhe oferecer. Ele ficou sem palavras. Não sabia o que dizer, pois nunca imaginara que o amor deles pudesse ser colocado em segundo plano por uma questão de status. Renato, ela começou, você é um ótimo homem, mas eu não posso continuar em um relacionamento que me limita. Eu vejo pessoas ao meu redor conquistando o que eu quero, e eu sei que você não pode me dar isso. Suas palavras foram como facadas em seu peito. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não queria admitir. Ele tinha sido o melhor namorado que poderia ser, e ela, aparentemente, estava mais interessada em subir na vida social e material do que em manter o amor entre eles. Ele ficou se perguntando por que isso estava acontecendo, se a base do relacionamento deles não deveria ser o que eles tinham construído ao longo de tantos anos. Naquela noite, Renato se retirou para a varanda, sentindo o peso de tudo que havia acabado de ouvir. Ele sabia que algo estava errado, mas agora estava claro, e Luciana não o via mais como alguém de valor, alguém que ela admirava, mas sim como um obstáculo para seus próprios desejos de ascensão social. Ela queria mais. Ela queria alguém que fosse capaz de lhe dar o estilo de vida que ela acreditava merecer.
Para ela, o amor parecia ser apenas uma parte de uma equação, e não a base fundamental para a construção de uma vida juntos. A partir daquele momento, Renato começou a se questionar profundamente sobre seu valor. Se Luciana, a pessoa com quem ele compartilhava sua vida, não via mais valor nele, o que isso significava sobre quem ele era? Ele começou a analisar tudo o que havia feito por ela, as vezes em que abriu mão de suas próprias vontades para atendê-la, as vezes em que a ouviu, mesmo quando estava exausto, e todas as vezes que tentou agradá-la, sem nunca colocar seu próprio interesse à frente. Ele havia dado tanto de si, e agora se via desvalorizado, como se todo o esforço fosse inútil. Os dias seguintes foram de angústia para Renato. Ele tentava entender o que havia feito de errado, mas a realidade era simples, e Luciana queria algo mais do que ele podia oferecer. Ela não o via mais como o homem que amava, mas como alguém que estava aquém das suas expectativas. Ele tentava manter a sua dignidade, mas a dor era imensa. Sentia que estava falhando não apenas no relacionamento, mas também em sua própria visão de si mesmo. Ele tinha sido alguém com uma autoestima sólida, mas agora estava sendo desafiado a repensar sua vida e o que realmente valorizava. Ele não conseguiu evitar a reflexão que ele estava em um relacionamento onde o amor havia se tornado secundário. O que importava agora eram as posses, o dinheiro, as viagens e o status. Renato se questionava se o amor real, genuíno, ainda existiria em algum lugar. Ele não queria ser apenas mais um passo na vida de alguém, mas sim um parceiro com quem construir algo sólido, uma vida que fosse muito além de dinheiro e conquistas materiais. Enquanto isso, Luciana se distanciava cada vez mais. Ela começou a sair com outros amigos, frequentar eventos mais sofisticados, enquanto Renato ficava em casa, observando de longe o que se transformará em sua vida. Ele a via cada vez mais distante e sem interesse nas pequenas coisas que antes eram o centro do relacionamento deles. O desgaste emocional era grande, e a pressão sobre Renato só aumentava. Ele não sabia se deveria lutar para recuperar o que tinham ou se deveria seguir em frente, aceitar que as expectativas dela eram diferentes das suas e que ele não poderia nunca satisfazê-las. Sua identidade estava sendo questionada a cada momento. Ele sentia que, de algum modo, havia perdido algo essencial, o valor próprio. Foi nesse período de sofrimento e reflexão que Renato começou a perceber que a verdadeira dor não estava apenas em perder Luciana, mas em perder sua própria autoestima ao tentar agradar alguém que, na realidade, não o valorizava mais. Ele havia se perdido em um relacionamento onde suas qualidades e virtudes foram constantemente ofuscadas por um padrão de vida inalcançável. O custo do amor, naquele momento, não foi apenas emocional, mas também psicológico. Renato se viu forçado a reavaliar seu próprio valor, sua visão sobre a vida e sobre o que realmente deveria buscar em um relacionamento. Ele percebeu que, muitas vezes, as pessoas se perdem tentando agradar ao outro, esquecendo-se de que o valor de um relacionamento está em como as duas pessoas se respeitam e se valorizam, não nas aparências ou no que é ostentado. O custo do amor, para ele, tinha sido muito maior do que ele jamais imaginou. Mas, ao fim, ele sabia que precisava seguir em frente. Ele não queria ser mais uma peça de uma equação que não fazia sentido. O relacionamento que um dia acreditou ser verdadeiro e forte, agora não passava de uma lição amarga sobre o custo da hipergamia e sobre o valor do amor verdadeiro, aquele que transcende o superficial e o material.